Segundo ponto, segunda pergunta. Porque não fomos preparados emocionalmente para a vida. Quem é que chega nas igrejas? Pessoas. Pessoas oriundas da onde? De famílias. Famílias, na grande maioria, disfuncionais. Famílias, na grande maioria, que não prepararam você para a vida. Que não prepararam você emocionalmente para a vida. Que não me prepararam emocionalmente para a vida. A maior parte, ou melhor, bem poucas pessoas surgem de suas famílias de origem em um estado emocionalmente equilibrado. Quais são os traumas? Quais são os traumas que você carrega da sua infância? Quais são os traumas que você carrega do seu pai, da sua mãe? Talvez de um irmão, de um tio, de uma avó, de um vô. Quais são? Nós ferimos as pessoas com as feridas que nós temos. Os nossos pais ofereceram para nós aquilo que eles tinham. Erraram, erraram. Você está errando com seus filhos? Erra também. Nós erramos, nós acertamos, porque nós somos seres humanos. Culpá-los não é o caminho é o perdão. Amém? O caminho é o perdão. E trabalhar e permitir que Jesus realize em você uma transformação. Cura. Porque a sua cura pode curar as outras pessoas. Nós derramamos sobre as pessoas a nossa doença ou a nossa saúde. Por isso que o nosso alvo tem que ser buscar essa saúde emocional. Essa saúde emocional, essa espiritualidade emocionalmente saudável e não doentia. Por que eu dei o título de espiritualidade? Idade, crescimento espiritual, idade, emocional, mentalidade, emocionalmente doentia. Porque quando a gente conhece o ruim, fica fácil ver o bom, não é verdade? Quando a gente conhece o ruim, fica fácil ver o bom. Quando a gente experimenta uma situação difícil, a gente valoriza uma situação boa. Não é assim? É assim. Tem gente que diz que a gente só valoriza quando a gente perde. Quando a gente perde. Falando de mim, quando eu fui convertido a Cristo, quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eu não dava muita atenção para essas coisas, eu não sabia, ninguém me orientou. Me converti numa igreja que não tinha esse tipo de ensinamento. Depois percebi que o lugar que eu deixei para trás, a minha família, eu não tinha deixado para trás, ainda estava em mim. A sua família ainda está em você. Os costumes da sua família ainda estão em você, você vai carregar isso para a vida toda. Jesus, ele pode até estar no seu coração, sabia, Giovanni? Jesus pode até estar no seu coração, eu creio. Mas o vovô e a vovó estão nos seus ossos. Ou seja, os padrões familiares estão aí em você. Estão aí em vocês, estão em mim. Tem coisa que eu me pego pensando e fazendo que eu me lembro, igualzinho meu avô. Igualzinho meu pai. Tem brincadeiras que eu faço hoje, piadas que eu conto hoje, que eu aprendi com meu pai quando eu era criança. Brincadeiras que eu repito com as minhas filhas, palhaçada de pai, sabe? Pai faz palhaçada, né? Que eu aprendi com meu pai. E eu vejo elas repetindo as minhas palhaçadas, as minhas brincadeiras, com o Banzé. O Banzé é o nosso terceiro filho, o cachorrinho, o Shih Tzu. E elas vão levar isso para a vida. Vai passar 50 anos, Deus queira que eu viva mais 50 anos, e as minhas filhas vão se lembrar, e elas vão se ver praticando e falando as mesmas coisas. Porque eu vou estar impregnado nelas, a Denise vai estar impregnada nelas. O nosso padrão de vida, o nosso estilo de vida, lá em casa a gente é sarrista, a gente tira sarro de tudo, a gente brinca em dar risada, a gente se empurra, se trompa, se pecha nas curvas de uma peça para outra. A gente é feliz. Eu vim de um lar que não tinha esse tipo de abertura, de liberdade, de se brincar, de se abraçar, de dar risada, de fazer piada, de tirar sarro, de assustar. Lá em casa a gente gosta de assustar um outro. Uma hora alguém vai infartar lá em casa. Esses dias a Kel me deu um susto que eu só não infartei porque não era hora. Para que fazer essas coisas com a gente, né? Mas elas aprenderam com quem? Aprenderam com o pai.
Aprenderam com a mãe. Que pai, que mãe que nunca assustou os filhos? Vai, confessa o seu pecado, irmão. Vai lá, pode confessar. Já assustou, Cláudio? Já, né? É legal, né? É muito bom. E traumatiza as crianças. Eu dizia para as minhas filhas, quando elas tinham 7, 8 anos, Raquel, Rebeca, vai lá, ou uma delas, Raquel, vai na sala, vai na cozinha pegar um negócio para o pai e para a mãe. Elas já iam assim, né? Medo do escuro, né? A gente dizia assim, mas cuidado, elas já voltavam. Para, pai, com essas brincadeiras bestas. Então, hoje elas não têm mais medo. Mas olha só que brincadeira besta, mas intimidade. Família tem dessas loucuras. Essas coisas ficam nos nossos ossos. Nós levamos para a vida, só que não só as coisas boas, nós levamos também as coisas ruins. Principalmente as ruins, infelizmente. Quantas vezes você já se viu tratando a sua mulher do jeito que seu pai tratava a sua mãe? Quantas vezes você já viu tratando o seu filho do jeito que o seu pai tratava você? Eu consigo ler com muita facilidade essas coisas, porque é uma área que eu gosto muito, eu tenho formação em psicanálise, eu gosto muito desse tema. Eu percebo no comportamento das pessoas, eu percebo no comportamento de pai com filho, eu consigo perceber com facilidade essas coisas. Só que nem sempre você consegue falar, porque às vezes vai ofender, às vezes. E a gente precisa aprender a ler essas coisas. Precisamos, meu Deus, orar já foi. Ok. Mas você pode dizer assim, não está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que as coisas velhas já passaram? Isso que tudo se fez novo. Está escrito. Eis que as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Esse versículo eu ouvia muito na minha conversão. Então eu pensava assim, agora zerou tudo que ficou para trás, nada me afeta mais, agora eu estou zero bala e eu vou continuar. Mas aí estava tudo aqui. Emocionalmente. Estava tudo na mente. E essas coisas eu me lembrava, não tinha amnésia. A conversão não é amnésia. Estão todos aqui. Mas aí, o que esse versículo está dizendo então? Todas as coisas se fizeram novas. Eu entendi que eu tinha que voltar, compreender o que eram aquelas coisas do passado, para que elas começassem a passar de fato. Se você não resolver o passado, você não consegue continuar. Se você não pedir perdão, se você não abraçar, se você não entender, se você não ressignificar aquela coisa muito ruim que aconteceu com você, se você ter aquilo como um descuidado de Deus, desamor dos pais, ou coisa parecida, colocar a culpa em quem você quiser, você não vai se libertar daquilo. Você precisa ressignificar aquele acontecimento. Isso aconteceu, eu não pude mudar, não foi culpa minha, eu não tenho responsabilidade sobre isso, ou de repente até tenho, mas eu quero ressignificar isso. A Bíblia diz que todas as coisas, Romanos 8 e 28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, todas as coisas cooperam, até as coisas ruins. Então eu vou ressignificar aquilo que de ruim que aconteceu, Deus de alguma forma, Ele vai usar isso, e Ele usou isso, Ele está usando isso para o meu bem. Amém? Se você não entender o porquê, se você não entender o para quê, se você não entender o propósito, se você não vê a soberania de Deus e a mão graciosa de Deus sobre tudo que aconteceu, você vai ficar preso no passado. Quando você entender isso, você vai poder dizer, sim, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para terminar, próximo ponto. O que é conversão e crescimento espiritual? Eu só vou ler o ponto aqui, não vou ler as minhas anotações. Conversão é você mudar o rumo da sua vida. Eu estou andando longe de Deus e eu faço uma conversão. A Denise está aprendendo a dirigir agora, está tirando a habilitação. Cadê a Denise? Já foi dirigir? Não, né? Acho que ela saiu ali. Agora ela fica me corrigindo toda hora. Quando você virar, você tem que fazer um L. Tem que colocar o cinto. Olha, você nem tirou a habilitação ainda, você já está querendo me ensinar a dirigir? Brincando, né? Mas ela aprendeu o que é conversão, no sentido de quem dirige, né? É você mudar a direção. Conversão. Você está caminhando longe de Deus e você faz uma conversão. Agora você vai andar com Deus. Você vai andar em direção a Deus. Você vai mudar o seu estilo de vida. Isso é conversão. Agora, conversão e crescimento espiritual. Você tem que crescer. Como é que você cresce? Você cresce
no discipulado. O que é discipulado? É você ser acompanhado por alguém, ser ajudado por alguém, orientado por alguém. Isso aqui também é discipulado. Você orar, você está fazendo discipulado. Você ler a Bíblia, está fazendo discipulado. Procure a liderança da igreja. Pastor, eu quero entender o que é discipulado, eu quero ser discipulada. Eu quero fazer um curso de teologia, eu quero fazer o Casados para Sempre, eu quero participar de um grupo de estudo, eu quero conhecer melhor a Bíblia, eu quero aprender mais, é discipulado. Só o culto é pouco, só o culto é pouco. Você precisa fazer parte, você precisa se envolver, você precisa servir, você precisa mergulhar de cabeça.